Olá, sejam bem-vindos a um novo vídeo do canal. Trago o resumo do episódio 2 do anime. Deixem nos comentários o que acharam, e também deixem seu gostei para que eu continue assistindo os episódios, se é isso que vocês querem. Então, ele desviou o dinheiro do grupo para pagar suas dívidas e pelo título antes que pudesse ser descoberto. Noel acha toda essa situação incrivelmente engraçada, já que Lloyd sempre se comportou como uma pessoa nobre e cavalheiresca. Mas, entrando nos negócios, Noel pergunta a Walter quando e onde ele encontrou a carta. Walter explica que ouviu sobre um trabalho muito bom na noite passada, então foi direto para o quarto de Lloyd de manhã para contar a ele, mas quando chegou, Lloyd já estava saindo do quarto. Foi então que o estalajadeiro lhe mostrou a carta. Segundo o estalajadeiro, Lloyd e Tangel saíram por volta das 20 horas na noite passada, pouco antes de os portões da cidade fecharem. Em circunstâncias normais, nem Noel nem Walter teriam descoberto isso até a tarde seguinte. Então Lloyd estava tentando ganhar o máximo de tempo possível antes da fuga. Agora são 9 horas e 30 da manhã, então, embora possam ter descoberto isso antes do esperado, já se passou mais de meio-dia. E ele e Tanya devem ter percorrido uma distância considerável até agora. No entanto, os portões devem ter registros de qual direção eles estavam indo e é muito provável que tenham saído a pé. Portanto, Noel e Walter devem conseguir alcançá-los se pegarem um cavalo. Walter está ansioso para ir, mas Noel lembra de que isso não é tão simples quanto persegui-los e recuperar o dinheiro. Aqueles dois escolheram abandonar o grupo, e isso é uma traição definitiva. No pior dos casos, se eles alcançarem e confrontarem Lloyd e Tanya, isso se tornará uma batalha até a morte. E mesmo que conseguissem vencer, seria uma perda de tempo, pois Lloyd já gastou todo o dinheiro deles. Mas isso não significa que Noel vai deixar que eles escapem sem sofrer por isso. Depois de se vestir, Noel leva Walter até a taverna local. Walter não entende por que estão lá. Noel não quer perder tempo explicando o plano para Walter, já que ele é muito burro para entendê-lo de qualquer forma, então apenas diz para ele seguir seu exemplo. Noel entra e imediatamente chama a atenção de todos na taverna. Ele diz que 2 membros do seu grupo roubaram o dinheiro do grupo e escaparam da capital, e que está disposto a pagar 2 milhões de fios a quem conseguir trazê-los de volta vivos. Walter começa a entrar em pânico e pergunta a Noel por que ele anunciou a situação em uma taverna cheia de gente, mas Noel diz que está procurando uma pessoa em particular, então fez isso para ganhar tempo. O primeiro grupo que aceita a missão de Noel é o grupo Licking Beach. Noel dá ao líder todas as informações que tem sobre Lloyd e sua fuga e logo vários outros grupos decidem aceitar o trabalho. Mas Noel ainda não encontrou a pessoa que estava procurando. De repente, um homem com aparência suspeita se aproxima de Noel sobre a oferta de trabalho, e esse cara parece saber de algo, que é exatamente o que Noel estava esperando. Eles vão para fora para conversar, e o homem explica que viu um casal saindo da cidade ontem, que pode perfeitamente corresponder à descrição que Noel deu. Ele tem certeza de que sabe para onde eles estão indo. O único problema é que o grupo do homem não é forte o suficiente para derrotar Lloyd e Tanya sozinho. Então, Noel oferece ajuda, mas só pagará ao homem 1 milhão em troca. O homem tenta argumentar pelos 2 milhões, mas Noel já o leu como um livro, então sabe que ele está quebrado demais para recusar o 1 milhão. Eventualmente, o homem cede e concorda com os termos, então Noel diz a ele para preparar seu grupo e se encontrar com ele no portão sul. Ele também diz a Walter para esperar por ele lá, porque Noel tem algo para discutir com ele primeiro. Um pouco depois, Noel termina seus preparativos e se encontra com todos no portão da frente. Walter tem algo que queria discutir com Noel. Ele quer saber se Noel vai ficar bem ao lutar contra Lloyd e Tanya, mas Noel não tem reservas a respeito e matará Lloyd sem misericórdia. Walter não consegue acreditar que Noel não sente nada depois de terem sido parceiros por tanto tempo. Mas desde o portão, Noel já havia elaborado planos de contingência para derrotá-los caso algum dia o traíssem. Ele até tem um plano para lidar com Walter, então nunca confiou verdadeiramente neles desde o começo, e Walter deveria ser menos confiável no futuro. Mais tarde naquele dia, em uma vila remota, Lloyd e Tanya estão caminhando, e Lloyd assegura de que agora devem estar mais seguros, para que possam descansar tranquilos à noite. Ele está convencido de que Noel não seria mesquinho o suficiente para ir atrás deles, mesmo que o dinheiro já tenha sido gasto. Mas Lloyd subestimou gravemente o quão mesquinho Noel realmente é, porque ele aparece atrás deles com um grupo completo de pessoas para capturá-los. Lloyd está prestes a sacar sua espada para lutar, mas Noel usa sua habilidade para dizer a ele para não se mover, e tanto ele quanto Tanya ficam paralisados. Agora que Lloyd não tem para onde correr, Walter começa a gritar com ele por sua traição. No entanto, antes que ele possa socar o rosto de Lloyd, Noel diz que há algo que ele quer perguntar. Ele sabe que Lloyd já gastou todas as economias do grupo, mas o dinheiro que receberam pela caça aos vampiros ainda deve estar em sua posse, certo? Lloyd nega ter o dinheiro e diz que usou isso como riqueza. Então Noel pergunta se ele gastou em mais uma aposta, mas Lloyd admite que usou o dinheiro para pagar suas dívidas. A forma como Lloyd dá a Noel todas as informações de que precisa faz com que ele perceba que Lloyd é um jogador compulsivo. Ele deve ter apostado tanto que acabou se metendo em problemas com alguns cobradores de dívidas, mas Noel não quer ouvir isso da boca de Lloyd. Lloyd está prestes a se desculpar novamente, mas Walter o interrompe e grita com ele por ter jogado fora todo o dinheiro pelo qual trabalharam duro. Lloyd desiste do ato de inocente e diz que ele é a verdadeira vítima aqui. Ele não queria tocar no dinheiro do grupo,
mas apostar era tão divertido, e decide que foi culpa deles por despejar a responsabilidade de liderar em seus ombros. Neste ponto, Noel já ouviu o suficiente, então ele dá um soco na cara de Lloyd e começa a pisoteá-lo por pensar que poderia se safar com essa desculpa esfarrapada. Ele foi quem disse que queria se tornar o líder só para poder satisfazer sua compulsão por jogos. Logo, Lloyd está todo machucado e implora por perdão, mas Noel nunca ouviu essa palavra, então ele se sentirá à vontade para esmurrá-lo 1000 vezes até ficar satisfeito. Tanya fala e implora Noel para poupar Lloyd, e Noel responde que isso só acontecerá se ela estiver disposta a levar a surra em seu lugar. Noel é um crente orgulhoso na igualdade de gênero, então ele não tem problema em pisotear ela se for isso que ela realmente quer. Ele usa seu poder e diz a ela para confessar sua participação. E uma vez que ela é compelida a dizer a verdade, ela admite que apostou o dinheiro do grupo com Lloyd. De fato, ela é ainda mais viciada em jogos do que Lloyd. Noel não usa apenas a força, mas faz o alvo revelar a verdade absoluta, não importa o que aconteça, por um curto período de tempo. E uma vez que Tanya recupera os sentidos, ela grita com Noel por se atrever a usar controle mental sobre ela, porque isso é contra a lei imperial. Noel admite que ela está certa sobre ser ilegal usar controle mental por razões pessoais, mas agora ela é a criminosa aqui. O uso de controle mental de Noel é considerado interrogatório e é perfeitamente legal. Depois que Noel terminou de conversar com os traidores, o homem pede o pagamento a Noel, que concorda em pagá-lo, mas precisa de 1 minuto primeiro. O homem não gosta de ser mandado esperar, então ele agarra Noel e o acusa de tentar enganá-lo, mas Noel arrasta o homem para o chão e garante que ele será pago pelo seu trabalho, então deve apenas ficar quieto e esperar. O homem fica furioso, então saca sua faca e está prestes a atacar Noel. Mas ameaçar Noel foi o pior erro que ele poderia ter cometido, porque Noel imediatamente nocauteia com um soco no peito. Noel aprendeu essa técnica com seu avô, vivenciando-a em primeira mão. É um golpe forte diretamente na área acima do coração e pode paralisar temporariamente os músculos do coração, fazendo até mesmo os mais experientes caçadores desmaiar. O avô de Noel queria que ele aprendesse essa técnica porque, como um mago, ele não pode se fortalecer, então isso ao menos lhe daria alguma habilidade ofensiva. Os companheiros do homem arrastam seu corpo inconsciente para fora do caminho e logo um amigo de Noel chega em uma carruagem elegante. O homem é um notório traficante de escravos, Finoshu Bari, e ele parece ter um bom relacionamento com Noel. Ele é o líder da família Bars, e Noel sabe que ele é bastante excêntrico, mas é a única pessoa que poderia ajudá-lo. Noel ainda não tinha deixado claro, mas ele pretende vender Lloyd e Tanya para Finoshu como escravos para recuperar o dinheiro que ele roubou dele. Tanya protesta, mas Noel lembra que ele sempre pode entregá-la à polícia, e o tempo de prisão aqui significa que ela será enviada para as minas, e deixa eu te contar, as minas não são nada divertidas. Eles têm uma chance muito maior de sobrevivência se tornarem escravos, esperançosamente, forem comprados por um mestre gentil. Com isso dito, Noel pede a Finoshu para começar a avaliar os dois para venda. Mas quando ele termina, Finoshu só oferece 6 milhões. Noel diz que isso não é suficiente, e Finoshu pede desculpas, mas esse é um mau momento para ele, então ele não pode oferecer mais do que isso. A Igreja da Santa Cruz está prestes a decretar que todos devem fazer um voto de pobreza. Então, se Finoshu oferecer um preço alto demais por Lloyd e Tanya, isso chamaria muita atenção, e ele gostaria de evitar isso. Noel percebeu que a igreja tinha tanta influência sobre uma família tão poderosa quanto a família Benazzi, mas não importa. Ele diz que aceitará 11 milhões como pagamento, e leva um tempo para Finoshu perceber. Mas quando ele faz, começa a gritar sobre Noel tentando conseguir mais 5 milhões. Por causa dos gritos constantes, Noel continua aumentando o preço até eventualmente pedir 15 milhões, enquanto Finoshu inicialmente só oferecia 6. Phil começa a ficar realmente irritado, mas Noel diz que se ele comprar os dois por 15 milhões, dirá a todos que Finoshu só pagou 13 milhões. O decreto da igreja significa apenas que Finoshu não pode comprar coisas que estão supervalorizadas, mas se ele afirmar que Lloyd e Tanya realmente valem o dinheiro, as pessoas farão fila para comprá-los apenas porque são caros. Se Phil jogar bem suas cartas, ele pode até conseguir vendê-los por seus altos preços. Finoshu fica impressionado com a astúcia de Noel, então ele oferece uma posição de liderança na família dele, mas Noel recusa. Phil entende e está de acordo com o negócio, mas antes de finalizar as coisas, ele se dirige ao homem desleixado e seu grupo para avisá-los a não dizerem uma palavra sobre nada disso, a menos que queiram morrer de forma dolorosa. Com isso, ele entrega a Noel um pagamento inicial pelos 2 escravos e começa a levar Tanya embora. Tanya implora a Noel para não fazer isso, mas novamente, perdão não existe em seu dicionário, então ela se volta para Walter e pede que ele faça algo a respeito. Ela sabe que Walter tem uma queda por ela, então espera que ele a salve,
mas Walter se recusa. Então ela começa a atacá-lo com todos os insultos que consegue pensar, e a expressão no rosto de Walter é impagável, porque ele nunca poderia imaginar que ela diria tais coisas a ele. Agora que o negócio está fechado, Noel entrega ao homem seu pagamento de 1 milhão e se volta para Walter. Após esse incidente, Walter ficou questionando suas escolhas de vida e está seriamente considerando desistir do trabalho de caçador. Mas Noel diz a ele que isso não foi culpa dele. Em sua profissão, você encontrará muitas pessoas, e muitas delas serão traiçoeiras. Walter pode não ser mentalmente forte e pode ser um pouco burro, mas Noel acredita que ele é um guerreiro talentoso, então quer continuar lutando ao seu lado e reconstruir seu grupo juntos. No entanto, Walter não consegue se trazer a aceitar e se recusa a viver a vida de um caçador depois do que aconteceu. Noel compreendeu e aceitou os desejos de Walter. Então, enquanto Walter deixava a cidade, Noel desejou-lhe boa sorte em seus futuros empreendimentos e se despediu dele. Mas quanto a Noel, ele ainda não desistiu de seu sonho. Ele está desapontado que seu grupo acabou se dissolvendo, mas se recusa a deixar isso impedi-lo de se tornar o melhor. Ele pretende reconstruir o grupo Blue Beyond e torná-lo mais forte do que nunca. Assim termina o episódio número 2. Mas me digam o que acharam deste episódio. Deixem seus comentários, seus likes e nada mais. Muito obrigado por assistir.